Olá, pessoal! Está começando o primeiro episódio do Recapitulando, o podcast do Capítulo Z. Eu sou a Lari Vidal e ao meu lado está a Ana Marquezin. Oi, gente. E hoje nós vamos ter um bate-papo muito legal, que promete ser incrível, afinal só tem gente maravilhosa aqui com a gente. Hoje nós temos a companhia de Duda Mota e Catarina, duas influenciadoras do meio literário que juntas somam mais de 15 mil seguidores. Elas produzem conteúdos incríveis para as redes sociais e ajudam a construir uma comunidade super bem engajada no TikTok e no Instagram. Sejam muito bem-vindas, meninas. Obrigada, muito obrigada. Estou muito feliz de estar aqui. E como todo mundo aqui tem uma relação muito forte com o mundo literário, eu e a Ana como leitoras e futuras jornalistas e vocês como leitoras e influenciadoras, eu tenho certeza de que vai ser uma conversa super leve, muito gostosa, para vocês compartilharem um pouquinho sobre como as redes sociais vêm mudando a forma de consumir literatura nos dias atuais. E é um prazer dizer que o nosso podcast é gravado nos estúdios da Universidade Municipal de São Caetano do Sul, ou só USCS, como a gente costuma chamar. Então, bora começar? Vamos para as apresentações? Duda, vamos começar por você. A galera aqui do Capítulo Z adora os seus conteúdos. A gente gosta muito de como você traz as nuances dos livros que você está lendo para os seus seguidores. E a gente queria entender como que você entrou no mundo literário e quando que você teve esse estalo de eu vou começar a falar de literatura nas minhas redes sociais. Tá. Eu comecei a ler muito nova, porque meu pai sempre leu muito e sempre me incentivou muito. Quando eu era bem pequena, assim, quando eu comecei a aprender a ler, ele fazia uma coisa com a minha irmã, que é um pouco mais velha do que eu, que era, eles compravam algum livro, tipo Harry Potter, e aí eles faziam uma competição. Quem lia mais rápido? E aí, pra incentivar ela a começar a ler. E aí, eu, admirando minha irmã mais velha, obviamente, eu fui seguindo os passos dela. E aí, desde então, nenhuma das duas nunca parou de ler e é a nossa paixão, assim. E aí, pra começar os conteúdos nas redes sociais, foi no meu aniversário de 18 anos, em 2021, eu pedi um Kindle pros meus pais de presente. Porque eu vi todo mundo comprando, era a época da pandemia, então cresceu muito o Kindle no Brasil. E eu falei, não, eu preciso conhecer isso. E aí, depois que eu ganhei o Kindle, eu vi que é muito fácil ler com ele. Ele é uma mão na roda gigante. E eu não tinha esse conhecimento. Para mim, livro era só livro físico. Só assim. E aí, quando eu comecei a ler com o Kindle, que foi assim, eu peguei na primeira semana, eu li uns 4 livros. Assim, do nada. O Kindle ajuda muito. Muito. Dá pra ler no escuro. Ele é muito fácil. É muito incrível. Eu sou muito fã do Kindle. E aí, eu falei, tá na pandemia, todo mundo tá falando sobre livros, todo mundo tá falando sobre o Kindle. Por que não falar também? Por que não conversar com as pessoas sobre isso? E aí eu comecei na cara de pau e comecei a falar e não parei até hoje. Que legal. Já são 4 anos nisso. Na pandemia, muita gente começou na internet, né? Muita. E que bom que você começou no mundo literário, pra gente chegar nessa conversa aqui Exatamente. hoje. Destino. Agora a Kati vai ser com você. A gente também adora muito seu conteúdo, a forma como você consegue aproximar, né, os livros mais complexos, vamos assim dizer, dos seus seguidores. E a gente queria saber, como jornalista e agora estudante, né, de letras, como que a literatura se tornou tão importante na sua vida e até na sua profissão, né? Gente, história engraçada. Mas, assim, eu sou bem o estereótipo da criança nerd, leitora, né? Eu barganhava com a minha mãe, inclusive, uma barganha irreal, mas do tipo, mãe, eu só vou no dentista se você me levar na livraria depois. Tipo assim, eu ia de qualquer forma. Mas na minha cabeça eu super tava ganhando, entendeu? Esperto. Mas o jeito que eu leio hoje foi muito moldado, na verdade, por um professor meu da escola. Porque um dia, né, nesse meio do Booktube, ainda era mais Booktube do que Instagram e tudo mais, eu descobri um tal de Edgar Allan Poe. E aí eu cheguei pro meu professor de literatura e falei assim, quem que é Edgar Allan Poe? Eu tentei ler um conto dele e eu não entendi nada. E aí eu fiquei fascinada, porque toda aula ele me passava um conto novo para ler. E é uma literatura meio clássica, assim, né? Meio não, total. Então, eu ficava tipo, nossa, como é que eu tô entendendo uma coisa tão complexa? Eu me achava super inteligente, assim, e eu gostava que o professor me estimulava a ler mais. Só que esse professor era meio gótico.
Então ele gostava muito de literatura gótica e bandas góticas e tudo mais. E eu comecei a me interessar justamente por livros clássicos e tudo mais por meio da literatura gótica. Então, tipo, ele passava na aula, sei lá, Morro dos Ventos Vivantes. E eu ficava tipo, nossa, eu quero ler isso e tal. Tava Edgar Allan Poe, ele passou porque eu pedi pra ele passar na aula. Então, assim, essa paixão pelos livros mais complexos, digamos assim, foi muito graças a ele. Eu acho que tem coisas na vida que a gente não explica, assim, porque, por exemplo, ele assumiu o cargo, ele estava há anos na escola, ele nunca deu aula no ensino médio, ele assumiu o cargo por 6 meses e depois ele ganhou uma bolsa para ir para Coimbra. Então, assim, se isso não tivesse acontecido nesses 6 meses, talvez eu não seria quem eu sou hoje. E eu acho isso muito doido, tipo, como a vida pode mudar muito rápido. E aí veio a pandemia. E aí foi exatamente o que a Duda falou, tipo assim, não tem nada pra fazer, não quero estudar, vou ler. E aí eu li muito, muito também, só que eu estava meio imersa, assim. Machado de Assis, eu li muito, meu Deus do céu. Eu fiquei apaixonada pelo Machado de Assis, justamente na pandemia. Mas eu também li muita bobagem, gente. Quando a fanfic eu li também, fanfic é ótimo pra você continuar lendo. Eu amo fanfic. Mas aí, só pra resumir, pra não me alongar muito também, eu decidi fazer jornalismo na pandemia, porque eu não sabia muito o que fazer da minha vida e eu achava que jornalismo ia em direção aos livros. Mas eu sempre tinha na minha cabeça que depois que eu me formar em jornalismo, eu vou fazer letras. Eu sempre quis fazer dupla graduação, nunca foi uma coisa do tipo, ai, me arrependi de jornalismo, eu quero outra coisa. Eu sempre quis os dois. Aí eu entrei em jornalismo na pandemia, fiz jornalismo, vi que não era tão literário quanto eu queria que fosse, mas era uma expectativa mais minha do que palpável, empírica, assim. E aí depois, no ano de TCC, fazendo TCC, surtando, eu decidi fazer a FUVEST, assim, emendar, porque eu achei que ia ser muito caótico ficar um ano parado estudando para o vestibular de novo, meio traumático. E aí eu também comecei o Instagram literário, porque eu queria meio que relaxar em relação a tudo isso, assim, eu queria uma válvula de escape. E acabou que deu muito certo, porque as pessoas ressoaram muito comigo e com o meu conteúdo, e eu acho que o mais legal disso tudo foi poder conversar com pessoas, de fato, pessoas, sobre o livro. Mais do que comentários, engajamentos e tudo mais, isso é muito bom. A gente quer muito isso, óbvio, para quem trabalha com internet. Mas o mais legal é poder conversar com as pessoas todo dia, assim. Então foi mais ou menos assim que aconteceu. Não, e é engraçado que você fala que a sua relação começou, assim, a deslanchar na escola, e é justamente o que a gente escuta o contrário agora, né? Eu, por exemplo, foi na escola, ali no ensino médio, que eu comecei a odiar ler. Porque a gente lia por obrigação aquelas coisas que a gente não entendia nada, não tinha conexão nenhuma com a nossa vida ali, jovem. Enfim, achei muito interessante que você não lia por obrigação, né? Você lia o que você gostava, você até pedia pro professor mostrar pros outros o que você tava lendo, muito legal. Gente, mas tem livro que o professor passou assim, obrigatório, que eu odeio até hoje. Só que eu lembro. Iracema. Não me fale de Iracema. Meu Deus. Não me fale desse livro. Eu tenho um trauma de isso, entendeu? Mas assim, eu realmente enxergo isso também. Foi um pouco na contramão, assim, do estereótipo de odiar ler por obrigação. Mas que bom, que bom. Que bom que te obrigaram, né? Que bom. Sim. Meninas, então vamos ao que viemos. Primeiro eu vou começar falando um pouco sobre a divulgação dos livros, que antes todo esse mundo literário ele era divulgado muito pelos meios tradicionais, então a televisão, jornais e hoje as redes sociais como YouTube, TikTok, Instagram, eles chegaram com tudo, né? E eles ocupam um espaço muito importante na vida, principalmente dos jovens, para ter acesso aos livros. E eu queria entender como é que vocês enxergam essa mudança dos meios tradicionais e das redes sociais. Vocês acham que eles se complementam ou as redes sociais chegou com todos os holofotes e deixou de lado o tradicional? Posso começar? Pode. Eu acho que, principalmente para a galera mais jovem da nossa idade, essa mudança que veio pós-pandemia foi fundamental. Porque, assim, eu sempre fui de frequentar, por exemplo, a Bienal do Livro. E há uns 10 anos atrás, ela era muito mais vazia de pessoas da minha idade do que ela é hoje. Uhum. Então, eu vejo, por exemplo, aconteceu ano passado aqui em São Paulo, mês que vem, acho, acontece no Rio de Janeiro. E você vê na internet uma legião de fãs que cresceu muito nos últimos anos.
E se não fosse pela rede social, a gente não teria essas pessoas lendo. E num país tão desigual que nem o nosso, a gente sabe como que funciona. Então, eu acho que foi muito fundamental para as pessoas mais novas, mais jovens, só que, ainda assim, querendo ou não, a gente exclui pessoas mais velhas nisso. Então, eu acho que a gente ainda peca um pouco com a falta do meio tradicional hoje em dia. Então, assim, eu fico muito feliz que atingiu uma nova camada de pessoas, mas eu acho que ainda falta muito para realmente atingir quem merece. Todos, né? Quer falar também, Kati? Sim. Vocês falaram disso, né? Se uma coisa substitui a outra, se complementam. Talvez não seja complementar nem substituir, mas eu acho que a internet transformou essa forma de olhar criticamente para os livros e olhar como leitor para os livros, porque a gente muda a lógica do conteúdo. Antigamente era só um crítico literário, alguém muito especializado, que tinha essa propriedade, essa autoridade de falar sobre os livros de uma forma mais crítica ou até com o intuito de divulgar. Você precisava estar num espaço, tipo um jornal ou uma revista, em que você era reconhecido por falar de livros, e agora o leitor comum tem a possibilidade de falar sobre livros, sabe? Eu acho que isso ajuda muito a incentivar a literatura, porque as pessoas veem na internet alguém como elas, assim como elas. E a forma como o livro é divulgado e comentado se torna meio que empática, né? A internet tem a possibilidade de não ser empática, mas às vezes ela tem a possibilidade de gerar empatia. E eu acho que para o conteúdo literário isso é muito benéfico. Talvez até por isso nós jovens, nós muito jovens, como a Duda falou, a gente tenha criado essa afinidade com os livros justamente por essa identificação, né? A internet para a juventude, para a geração Z, é muito sobre identificação, e eu acho que o BookTok, o Bookgram, conseguiu trabalhar bem com isso. Mas talvez não tenha substituído a pessoa que critica livros formalmente, como a Duda falou, justamente. Para pessoas mais velhas, isso ainda é a mídia tradicional, né? Mas acho que as coisas se transformam. E pode ser pro bom ou pro ruim, mas que bom que jovens estão lendo. Sim. Gente, e como a Kate trouxe esse ponto, para provocar um pouco vocês acham que dá para vocês refletirem profundamente sobre um livro, criticar mesmo ele no sentido bom da palavra, com um vídeo ali curtindo nas redes sociais, ou um vídeo curtinho no TikTok? Vocês acham que dá para pensar profundamente? Eu acho que depende de onde você está falando, porque se for, por exemplo, o Instagram e TikTok, a gente sabe que a geração de hoje em dia, quanto mais rápido o conteúdo, melhor de se consumir. Então, eu acho que, para, por exemplo, o YouTube, é muito melhor consumido críticas maiores. Mas para Instagram e TikTok ainda não é tão aceito. Então, é meio complicado falar, sabe? Porque eu acho que são públicos diferentes, querendo ou não. Sim, é legal que às vezes quando você tá ali mexendo no TikTok, aí você assiste um vídeo que ele é mais comprido, aí a pessoa deixa a parte 2 nos comentários e você fica muito engajado. Sim. Então eu acho que depende muito também de como o próprio influenciador se coloca ali pra dar aquela engajada da pessoa ficar querendo saber mais. Mas cada rede social ela se comporta de um jeito diferente. Sim. Se a Kate quiser comentar também. Não, o que eu ia falar é que eu acho que depende muito da inserção do conteúdo, sabe? A forma como você trabalha a intenção do comentário, da divulgação que você vai fazer, influencia muito essa possibilidade de criticar, não criticar. Porque, de fato, né, o YouTube é muito melhor para isso. Antigamente a gente, sei lá, tinha um canal da Kéfera, por exemplo, que era 5 minutos, né? Era alguma coisa assim. Tipo, era um vídeo de 5 minutos. Agora o TikTok tem vídeos de menos de 5 minutos. Quanto menor que 5 minutos, melhor. E o YouTube começou a ter vídeos de 40. Então, o YouTube virou uma plataforma justamente de profundidade, de demora. Às vezes a gente não tem paciência pra ver inteira, né? Tudo bem. Mas é uma plataforma que permite isso de uma forma muito
mais trabalhada. Mas no TikTok, no Instagram, ainda existe essa possibilidade. De vez em quando eu encontro. No meu deu muito certo, de literatura e política, por exemplo, mas porque eu inseri o tema de uma forma muito direta e, querendo ou não, rápida. Então, tem como inserir, né, essa crítica, esse olhar crítico, esse olhar profundo, mas você precisa saber trabalhar a inserção, porque as pessoas não querem. Não é que elas não querem se informar ou não queiram olhar de uma forma analítica para o mundo, mas elas querem isso o mais rápido possível, sabe? Uhum. Eu acho que pegando o que vocês falaram da complexidade, né, dependendo da plataforma que você está divulgando, vai muito do que o público quer ver. Por exemplo, quando eu vou, sei lá, eu tô na livraria, eu vejo ali um livro que a sinopse me chamou a atenção e eu vou pesquisar para ver se é legal. Eu vou no TikTok e ver um videozinho de Sim. 30 segundos. Eu não vou pegar o YouTube e ver um vídeo de meia hora ali na livraria. Agora, sei lá, se eu vou pegar um livro para ler da faculdade ou coisa assim, não dá também pra gente pegar a complexidade de um meio mais rasa, né, do TikTok, então a gente meio que já vai pro YouTube. Agora, pegando assim, né, na visão de vocês, como influenciadoras, as duas podem responder também, vocês percebem que as recomendações de vocês realmente influenciam os hábitos de leitura do seu público? Vocês recebem esse feedback de alguma forma? A Kátia quer falar primeiro? Não, pode falar. Eu acho que o meu público é meio específico demais, porque assim, eu falo muito de nacionais independentes. Então, os livros que eu falo são, na grande maioria, são digitais. Então, e são livros mais rápidos também, eu diria. E é muito legal porque é uma coisa que hoje em dia é realmente meu trabalho. Como eu estava comentando com vocês antes, eu recebo propostas de autoras brasileiras, nacionais, independentes, e aí a gente conversa sobre o que elas querem divulgar sobre o livro delas. E aí eu faço essa divulgação e aí o retorno vem tanto dos meus seguidores, falando, olha, eu gostei muito desse livro que você indicou, quanto da autora, falando, o tal vídeo que você fez subiu meu livro no ranking. Então é muito legal fazer isso, sabe? Sentir que tá fazendo alguma diferença. Às vezes, ainda que eu acho que é pouca, mas ainda tá fazendo algo. Então é muito gratificante e dá pra ter uma noção ali de um certo retorno, assim. Muito legal. Legal, Duda. Quer falar, Kátia? Sim, eu sinto isso também, esse retorno, assim, às vezes eu sinto de uma forma curiosa, tipo, eu nunca pensei que eu ia fazer um vídeo, sei lá, sobre anti-intelectualismo, e uma pessoa ia falar, ai, me manda a referência bibliográfica desse vídeo, tipo assim, nossa, as pessoas estão interessadas em ler textos acadêmicos, mas aí, tipo, eu super mando, as pessoas me pedem muito isso, de uma forma que eu nunca imaginei, tipo assim, ai, me manda a bibliografia desse vídeo, às vezes não tem bibliografia, às vezes eu colecionei vários conteúdos na minha cabeça e fui falando. Mas às vezes tem, eu mando. Então eu acho isso muito legal quando me pedem essas referências. Agora, sobre livro que eu divulgo, eu recebo muita mensagem, assim, falando, nossa, eu li esse livro por causa de você, achei muito legal. Tem gente que fala, ai, li esse livro, não gostei tanto, e aí a gente conversa, tudo bem. Mas eu acho que esse retorno, justamente o que eu estava falando no começo, é o mais legal, sabe? Conversar com as pessoas sobre isso, fazer as pessoas lerem. Por mais que elas já sejam leitoras, mas fazer as pessoas lerem, eu acho que é a parte mais legal desse trabalho. E você conseguir conversar sobre o que você tá lendo com outras pessoas também é muito legal, né? É muito bom. É muito Acho que é a parte mais legal das redes sociais é isso. Sim. E a gente vendo assim pelo outro lado, vocês como consumidoras de conteúdo literário, vocês sentem que vocês consomem conteúdos que realmente influenciam também as escolhas de vocês pelos próximos livros, por exemplo? Muito, muito. Eu sou completamente influenciável. Assim, eu tenho algumas amigas do meio literário e a gente tem um gosto muito parecido. Então, se eu vejo duas lendo o mesmo livro, eu fico tipo, eu acho que eu preciso ler esse livro. E aí eu boto na lista e a lista nunca acaba. Mas tá lá. E a pilha infinita de livros na sua estante também, Exatamente. Né? Só vai Eu crescendo. fico calmo de fazer uma lista, gente, porque me dá ansiedade. Porque eu faço uma lista, tipo, eu vou ler esse livro em seguida. Aí surge um livro novo que eu vi na internet e eu falo, não, vou ler esse primeiro. Faço tudo na frente. É engraçado, tipo, nenhum livro que eu organizo pra ler, eu leio. Agora, livro que surge do nada, tipo, o lançamento da Aline Bay.
eu ia ler, eu tenho muitos livros pra ler, vocês não têm noção, eu tenho muitos livros pra ler. Aí eu vi que ali no meio lançou o livro e falei, vou ler. Tipo, lançou ontem. Vou ler, sim. Virou prioridade. Sim. Virou prioridade. Total. Muito legal, meninas. E a gente tava falando das redes sociais, né? E é engraçado que, assim, eu percebo que quando a gente vai rolando a nossa timeline do TikTok, do Instagram, aparecem alguns livros um pouco mais nichados. E aí eu queria entender se vocês acham que as redes sociais ela foca só num estilo de livro e ela exclui outros. Não sei, eu acho que não. Eu acho que existem nichos específicos que atendem pessoas específicas. Mas, por exemplo, pra mim, não aparece o tipo de conteúdo da Kati, que é um mais clássico, mais antigo, entre muitas aspas. Não é tão contemporâneo quanto o meu. Então, eu não acho que exclui, mas eu acho que ele consegue segmentar muito bem. Legal. E você, Kate? Não, eu sinto exatamente isso, essa segmentação. Ela é muito assustadora. Porque eu tava pensando sobre isso esses dias, inclusive. Depois da pandemia, a gente ficou meio que obcecado por ter conteúdos personalizados. Porque a gente passou 2 anos sendo bombardeado por experiências extremamente personalizáveis. Tipo, a gente ficou 2 anos presa numa tela que só entregava as coisas que a gente gostava. Então a gente meio que criou uma impermeabilidade, não sei explicar, para coisas que a gente não gosta. Então a gente é extremamente treinado para entrar nessas bolhas de informação e ficar nelas. E o algoritmo entende que aquele livro que você quer ler é o mesmo livro que outra pessoa igual a você quer ler e fica se divulgando dentro dessa bolha os mesmos livros. Eu acho que o problema não é de excluir necessariamente livros aqui e ali, mas de hiperfocar em livros específicos para bolhas específicas. Eu lembro que quando acabou a pandemia, acho que não exatamente quando acabou a pandemia, mas final de 2022, eu lembro das pessoas reclamando muito que, tipo, nossa, não existe mais famosinho do BookTok, porque tá tudo igual. Tipo assim, não tem livro novo. E as pessoas estavam desesperadas, tipo, gente, precisa de livro novo, mas tem livro novo, mas eles não estão famosos, sabe? Eu acho que é muito doido. Não é necessariamente uma exclusão, mas é uma segmentação meio radical, assim. Não sei explicar. E como é que vocês escolhem os livros que vocês vão falar sobre? Tem algum critério específico que vocês julgam na hora de influenciar? Eu acho que depende do momento da minha vida que eu tô. Então, por exemplo, agora que eu tô mais focada no meu trabalho, eu vou para um nicho mais específico de livros, que são muito mais romances, que são coisas mais leves, mais rápidas, porque às vezes eu só quero me distrair. Eu não quero mais pensar em trabalho, eu não quero pensar em problema. Então eu pego uma coisa leve. Mas aí, se eu vou, por exemplo, viajar, eu quero me desconectar de tudo e eu quero pegar um livro físico de uma fantasia. Uma coisa completamente diferente. Então, eu acho que são muito... Exatamente. Eu acho que são muito momentos, assim. E aí, a gente vai encaixando aqui e ali. Legal. Gente, é muito parecido, tá? Eu sou muito humor. Tipo, hoje eu quero ler um livro tal e eu tenho certeza que vou ler o livro tal semana que vem, e daí na semana que vem eu mudei o meu humor. É completamente diferente. Tipo assim, esses dias eu mandei mensagem pra minha amiga falando assim, eu tô muito entre ler um livro da Clarice Lispector e ler um romance sobre uma menina que faz letras e namora um cara que joga hóquei. E aí ela falou, nossa, é bem à frente, né? Mas eu acho que é muito a escolha de divulgar, além da escolha de ler, eu acho que eu preciso gostar. Porque, por exemplo, se eu não gostei de um livro, eu vou falar até que eu não gostei, mas tem que tomar cuidado. Porque se você vai falar mal, não mal, mas tipo, se você vai criticar um livro que as pessoas amam muito, elas com certeza vão falar que você leu errado. Isso me estressa. E eu sei que eu deveria, tipo, tentar vencer isso, sabe? Do tipo, não, gente, vamos conversar sobre o livro, tipo, sabe? Mas me estressa, tipo assim, muito errado. Tipo, esses dias eu tava lendo não, faz tempo, né? Pachinko, que é um super calhamaço, assim, sobre a história de uma família e tudo mais, na Coreia, que imigrou pro Japão e tudo mais, fictícia, óbvio. E aí eu tava lendo e eu fiquei, meu Deus,
que livro mal escrito. Eu já li um livro mal escrito. E a avaliação dele é 4,8 na Amazon. E todo mundo ama esse livro. É um culto. E aí eu fiquei tipo assim, cara, a história é muito boa. Eu entendo porque as pessoas gostam, mas eu achei a escrita da autora péssima. E aí eu lembro que eu postei assim, gente, é normal eu achar muito parado o jeito que a autora escreve, tipo, é muito impessoal. A pessoa me mandaram um textão, assim, do tipo, é porque a gente tem que ter paciência com livros mais complexos, você não deve estar acostumada. E aí eu fiquei assim, tá bom. Ok. Então, geralmente eu divulgo geralmente livros que eu gosto e que eu sei que o pessoal ressoa com o livro. Ou que alguém me pede, tipo, eu posto uma foto, falo, estou lendo esse livro, muito bom. E aí alguém fala, faz um conteúdo sobre esse livro, eu quero saber mais. Aí eu vou lá e faço. Então eu tenho sempre, se eu vou fazer um vídeo crítico, eu escolho muito bem a crítica que eu vou fazer, porque a gente tem que escolher as nossas batalhas. Mas geralmente estou divulgando livros que eu gosto para gerar, né, gerar uma energia boa, como falaria Anitta. Mas geralmente, tipo, tem que passar por esse crivo do tipo, eu gostei, é muito bom e eu acho que vale a pena que as pessoas leiam, sabe? Uhum. Aí, aproveitando que você tá falando dessas dificuldades aí, né, que vocês enfrentam no caminho, a gente sabe que produzir conteúdo para esse tipo de público, né, super conectado e tal, tem as suas responsabilidades, mas o que vocês consideram, assim, o maior desafio em produzir conteúdo para o público de vocês? Nossa, essa é uma ótima pergunta. Difícil. Pode pensar? Vou pensar. Quer ir primeiro, Kate, enquanto ela pensa? Pode ser. Eu acho que a maior dificuldade não é nem. Eu acho que a maior dificuldade que eu tenho com a internet não é nem questão de criar conteúdo. Porque criar conteúdo eu acho que a gente, no geral, tem, né? Tipo, às vezes a gente tem muitas ideias, a gente quer fazer todas as ideias ao mesmo tempo, e é uma loucura. E tem semana que eu não sei o que eu vou postar. Eu falo assim, nossa, eu não tenho nenhum. Mas isso é normal. Eu acho que meu problema pessoal, assim, como criadora de conteúdo literário, é lidar com a montanha-russa de emoções, que são os comentários. Porque tem, tipo, você posta um vídeo e você é a melhor, você é muito inteligente, a pessoa ama seus conteúdos e você é incrível, nossa, ama suas recomendações. E aí você posta um vídeo com uma opinião que a pessoa discorda e aí você literalmente recebeu o comentário. O vídeo mais bom que eu já vi na internet. Meu Deus. Um vídeo que eu, tipo, fiz uma super pesquisa e tudo mais, assim, tipo. Então, do dia pra noite, ou você é muito inteligente e sabe tudo que você fala, ou você não sabe o que você fala e você é uma burra. Então, eu acho que eu tenho muita dificuldade em lidar com esse termômetro emocional. Do tipo, cara, será que é sobre mim? É sobre o outro? Como eu posso melhorar? Eu sempre tô pensando nisso. Como é que eu posso melhorar? Como eu posso fazer um post mais informativo? Essa informação não caiu bem. Por que não caiu bem? Será que eu não passei bem? Enfim, eu tô sempre refletindo sobre a qualidade do conteúdo, medindo por esse termômetro e tentando entender se ele é sobre mim, de fato, ou se é sobre os outros, sabe? Nas redes sociais é sempre muito extremo, né? O pessoal não tem filtro real. Exatamente. Eu acho que é uma cobrança tão, tão grande na gente de tipo, eu tô fazendo isso direito? Eu tô, sei lá, por algum motivo machucando alguém sem querer? Então, eu acho que, pegando esse gancho da Kate, eu acho que a cobrança é o maior desafio, assim. E os comentários maldosos que em qualquer lugar, infelizmente, a gente tem, né? Sempre tem. Só que nas redes sociais acaba sendo escancarado, né? Porque Sim. as pessoas não têm vergonha de Exatamente. de falar o que elas quiserem. Mas, gente, voltando pro tema de divulgação, vocês acham que agora com todo esse espaço das redes sociais, vocês acham que tem aumentado o acesso à literatura? Vocês acham que as pessoas estão lendo mais, elas estão tendo mais acesso mesmo ao produto livro? Eu acho que sim. Eu acho que ainda é uma batalha muito grande, que vai demorar muito tempo, mas eu acho que a gente está caminhando a bons passos. Ainda é muito difícil, a gente sabe a realidade do país, mas eu acho que está indo bem. Ainda não é o ideal, mas está indo bem. Legal. Eu percebo principalmente no meu ciclo assim de amizade, pessoas da minha idade, que o assunto tá bastante engajado.
Mas o que você acha, Kati? Então, eu falo que sim e que não, ao mesmo tempo. É uma Por linha quê? tênue. É uma linha muito tênue. Porque, por exemplo, a gente vive, querendo ou não, nessa bolha, e uma bolha ótima, tá? A gente vive nessa bolha literária onde as pessoas estão divulgando livros e novos leitores surgem. E é muito legal ver isso acontecendo. É muito legal ser parte disso, inclusive. Mas, querendo ou não, é uma bolha. Então, a gente meio que divulga livros entre si, mas a gente esquece que a gente é uma faixa etária dentro de uma população muito grande. E a gente é um nicho dentro de vários outros nichos, sabe? Então, às vezes eu tenho a impressão que essa impressão mesmo, tipo, da alta acessibilidade da literatura é uma falsa impressão. E, tipo assim, é mais acessível? Sim. Mais jovens estão lendo? Também. Mas, ao mesmo tempo, 53% da população não leu nenhum livro no último ano. E isso nunca tinha acontecido desde 2000, do começo da década de 2000. Bom, você sabe mais que eu, então, bem mais jornalista. A gente fez muita pesquisa pro TCC. Diva. Mas, enfim, assim, gente, é mais da metade da população. Eu não vou saber fazer essa conta. Vou deixar com outra área. Mas é muita gente que não lê. Tipo, o gráfico se inverteu de repente. E a gente tem a impressão de que não, o gráfico tá subindo. Mas aí vem uma pesquisa e fala que não, o gráfico se inverteu, as pessoas não estão lendo. E agora? Tipo, qual a impressão fica pra gente? A impressão de que as pessoas estão lendo mais ou as pessoas não estão lendo mais e a gente só tem essa falsa sensação criada pela internet? Eu prefiro acreditar que sim, que as pessoas estão lendo mais. Eu prefiro acreditar que os jovens estão se interessando mais e que a gente vai envelhecer e que, com isso, o acesso à literatura e a democratização da literatura também vão ganhar força. É um processo que demora. Mas eu fico um pouco com medo, porque não é um esforço só da internet, um esforço só, tipo, do ciclo de amigos. Inclusive, gosto muito que hoje em dia eu tenho amigos que leem, porque era muito solitário ler sozinho. Mas eu acho que é muito uma dificuldade da educação também, entende? Porque, querendo ou não, a educação está ruim no nosso país, e com isso o acesso à literatura também fica ruim, e o entendimento sobre a literatura também morre. E não que o entendimento da literatura antes com a escola já fosse aquela maravilha toda. Então, assim, me preocupa, mas eu prefiro olhar pelo lado positivo e acreditar que esse cenário vai mudar, sabe? Uhum. A gente também prefere ter essa esperança, até por isso a gente está abordando tanto esse tema esse ano. Mas para finalizar esse bloco, eu queria que vocês respondessem uma pergunta bem direta. O que hoje em dia vocês consideram uma boa divulgação literária? Aquela que vocês pensam que realmente faz a diferença? Ótima pergunta. Quer falar, Kate? Pode falar. Difícil essa pergunta. Porque a gente fica muito dividido, né? A boa divulgação literária é o que tem conteúdo para dizer alguma coisa ou é a que dá engajamento porque chega em mais pessoas? É triste pensar assim, mas, tipo, querendo ou não, muita gente faz conteúdo denso e não chega em tanta gente quanto deveria. Mas enquanto conteúdos rasos chegam em mais pessoas. Então, mais pessoas leem por esse conteúdo. Então, tipo assim, uma boa divulgação para mim seria uma divulgação com propriedade, com conteúdo, com experiência, com empatia, mas ao mesmo tempo não é o que chega para todo mundo. Então, cria-se um paradoxo na minha cabeça, não sei o que a Duda acha. Eu acho que é a mesma coisa. Eu acho que quanto mais gente a gente consegue alcançar, isso está funcionando. Mas se está sendo efetivo ou não é uma pergunta que eu, sinceramente, não sei responder. Mas É difícil é medir, difícil, né? É bem difícil. Assim, eu, na minha ignorância de quem lê, mas não posta para as pessoas, eu entendo que se o livro chegou, engajou, a pessoa leu, a gente já plantou a sementinha da leitura. Então, Sim. aquela pessoa, ela já vai ficar com aquele gostinho. Ai, gostei de ler, quero o próximo.
Então, quando só o fato da pessoa ficar com vontade, eu já acho que teve um resultado muito positivo, porque é tão bom, né, ler. A gente eu eu acho que a gente vive assim tantas outras histórias, então quando você planta essa sementinha da leitura é muito gratificante. Eu acho que Com não importa certeza. muito os números, né? Quando você realmente vê ali que fez um impacto, pelo menos em uma pessoa, já tá Sim. ótimo, eu imagino, pra vocês. Sim. Meninas, foi um prazer ouvir vocês. Antes da gente se despedir, eu queria que vocês compartilhassem as redes sociais de vocês aqui para os nossos ouvintes também ficarem por dentro de tudo do mundo da literatura. Então, fiquem à vontade, se divulguem. O palco é de vocês. O meu Instagram é Eduarda Resenha e o TikTok Eduarda Resenhas, com S no final. Boa. Perfeito. Kátia? O meu é Cat Livros. Todo mundo pergunta se é Cat ou Cat, tanto faz. Mas eu vou soletrar, né? Porque às vezes CATHY Livros. Tanto no TikTok quanto no Instagram. Talvez eu crie no YouTube, mas ainda não se sabe. Porque uma segunda graduação realmente suga toda a sua alma. Mas por enquanto, Instagram e TikTok, Cat Livros, diva. Perfeitas, meninas. Ai, gente, que conversa gostosa. Muito obrigada, que a gente queria muito agradecer vocês por terem topado agradeço. participar. A gente queria que vocês deixassem uma indicação pro capítulo Z, pra quem sabe a gente discutir aí numa próxima vez que vocês vierem. Olha, eu acho que olhando aqui na mesa, vocês já conhecem. Mas eu sou muito fã de Percy Jackson. É o meu livro favorito da vida. Então, Percy Jackson. Você acredita que eu Todos nunca os li? livros. Nunca Então vi você deveria também. muito. Eu tenho vontade. Eu sou muito fã de Percy Jackson. Pra mim é o melhor que tem. Vou ler agora. Vai entrar na lista infinita. Vai. É verdade. E você, Kátia? Cara, eu vou deixar uma recomendação, já que ela deu ficção, vou dar um de não ficção. Mas é que eu acho que, como a gente tá entre mulheres, e provavelmente muitas mulheres estão ouvindo, porque tem muitas mulheres leitoras, eu acho que toda mulher tem que ler esse livro, que é Tudo sobre o Amor da Bell Hooks. Cara, não sei, foi o melhor livro que eu li até agora esse ano. Eu não sei porque eu não li antes, porque tinha muito a ver com o tema do meu TCC também, eu devia ter lido. Mas, cara, ela estuda como a nossa sociedade age não pela presença do amor, mas pela falta dele. Como a gente, e especialmente como nós mulheres, somos impulsionados pela ausência do amor. E como a gente poderia mudar isso. Então, já que vocês leem muitos romances, pelo que eu entendi, muitos romances também, eu acho que é um livro que complementa muito bem esse tipo de leitura, porque dá aquele quente no coração do tipo, tá, o amor é possível, e também ajuda a gente a pensar sobre comportamentos que a gente adota na nossa vida e como a gente pode, né, ter uma vivência enquanto mulher melhor no mundo. Muito bom. Pior que esse livro tá na minha lista infinita há um bom tempo. No meu também, mas eu fiquei tocada com a sua explicação, Kátia. Talvez ele suba alguns degraus. Vamos tirar da lista de Eu não acabo comprar. de subir. A lista da priorização, que o próximo virou o último e o último virou o próximo. Meninas, se você que está ouvindo o nosso podcast curtiu, não esqueça de seguir o Capítulo Z nas redes sociais, que você vai encontrar como @capítulo.z. E também não esqueça de nos seguir no seu tocador preferido. Esse foi o primeiro episódio do Recapitulando, o podcast do Capítulo Z. A gente agradece muito quem tá ouvindo a gente, também a presença das meninas, muito obrigada. E até o próximo capítulo. Ai, eu adorei! Respira. Foi ótimo.